A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 2 e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você já parou para observar o quanto a palavra do Senhor aqui, ela é enfática, o quanto ela é clara ao nos mostrar que Moisés, ele era formoso. E quando Joquebede olha para aquele menino e ela vê uma criança bonita, uma criança formosa, a Bíblia diz que ela fez o quê? Ela escondeu. Aqui, irmãos, nós tiramos muitas lições para a nossa vida. Muitas vezes vivemos aquilo que é bonito. Muitas vezes vivemos aquilo que é formoso aos nossos olhos. Nos alegramos, o Senhor nos dá bênçãos, dádivas. E o que nós fazemos com o que Deus nos entrega? Nós escondemos como Joquebede? Nós guardamos para que ninguém roube, para que ninguém tire de nós? Ou será que nós estamos expondo e mostrando aquilo que é bonito, aquilo que é bom, as nossas conquistas, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida? Eu não estou dizendo que você deve andar escondendo tudo, mas tem coisas na nossa história que precisam estar guardadas. Araia candarás turabaia. Tem coisas que precisam estar escondidas. Eira mandarasto. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem guardar, não conseguem esconder a felicidade. Ah, irmã, se é bonito, eu tenho realmente que mostrar, que postar. Se é bonita, eu tenho que postar. Se eu estou bem no trabalho, eu tenho que mostrar. Se eu estou tendo uma conquista, comprei um carro, comprei uma casa, eu tenho que postar. Tudo da minha vida eu tenho que mostrar, que postar para as pessoas saberem, para as pessoas verem o quanto eu sou abençoada, o quanto eu sou abençoado, irmãos. Quantas pessoas hoje, no nosso tempo, neste século, estão tendo essa necessidade de expor as coisas belas que Deus entrega, não tendo noção do risco que elas estão correndo. Porque a partir do momento que você expõe aquilo que é bonito, a partir do momento que você expõe a sua conquista, a partir do momento que você expõe o seu sonho, você está colocando ele em risco. Joquebede não queria que aquele menino formoso corresse risco. Declare comigo: eu vou vigiar para que meus sonhos e projetos não corram risco. Eu vou vigiar para que meus sonhos e projetos não corram risco. Quando você vê, irmãos, a Bíblia dizendo que Joquebede esconde o menino, é porque Joquebede sabia que havia um faraó que estava mandando lançar os meninos aonde? No Nilo. Você vê aqui, no capítulo 1, versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ou seja, havia aqui, irmãos, um decreto. E o decreto era o quê? De morte. Os meninos que nascessem era para quê? Morrer. As meninas poderiam continuar vivas, mas os meninos não. Joquebede deu à luz ao quê? A um menino formoso. E ela entendeu: se eu expor este menino, se eu mostrar, ele vai virar estatística. Se eu mostrar esse menino formoso, eu vou acabar perdendo ele. Irmãos, o inimigo, ele lança decretos para tentar destruir aquilo que pertence a Deus. O inimigo lança decretos como o faraó lançou aqui, para tentar destruir os planos e os projetos de Deus. E nós, como servos de Deus, precisamos vigiar. Muitas vezes nós abrimos a porta para o inimigo entrar, é isso mesmo. Muitas vezes somos nós que colocamos inveja em pessoas, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, abrindo as portas do que a gente tem ou deixa de ter. Aí as pessoas começam a se despertar com sentimento mal, com sentimento de inveja. Aí você diz: mas irmão, não tem nada a ver com o sentimento dos outros. Cada um cuida de si. Se a pessoa é ruim, tem inveja com ela. Não. Às vezes você desperta essa inveja na pessoa. Às vezes nós despertamos porque falamos muito, mostramos muito, expomos muito. E hoje Deus está dizendo para você: não exponha aquilo que é para guardar.
Deus tinha um propósito grande e extraordinário através da vida de Moisés, esse filho de Joquebede e de Arão. Deus tinha um propósito extraordinário para este menino. Eu estou conversando com pessoas, irmãos, que Deus tem um propósito extraordinário na sua vida. E Deus está dizendo, guarda e esconde algumas coisas. Irmãos, tem coisas que não dá nem pra gente testemunhar. Só quando chega o tempo de Deus. Mas enquanto Deus não mandar a gente testemunhar, a gente não pode abrir a boca para falar. Porque senão, às vezes, irmãos, acabamos atrapalhando. Falando muito, mostrando muito, expondo muito. Então, Joquebede aqui, quando ela olha, ela vê que o menino é formoso. Ela se apegou ao menino. Talvez você tenha um bom casamento e Deus está dizendo, se apega ao menino formoso e guarde. Talvez você está bem na empresa e está aí, ó, querendo crescer e vai crescer. E Deus está dizendo, pega o menino e guarde. Talvez você fez um check-up e está tudo bem na sua saúde. E Deus está dizendo, pega o menino e guarde. Não é toda a informação que você tem que estar falando. As suas alegrias nem todo mundo está preparado e preparada para ouvir. Se você não quer perder aquilo que é precioso, guarde o que é formoso. Guarde, esconda, proteja. Havia uma proteção de Joquebede para com o menino. Por quê? Porque Joquebede sabia. Se eu não esconder o menino morre. Se você não guardar alguns sonhos, diz o Senhor. Se você não guardar alguns projetos, se você não guardar algumas alegrias, arrasto, candaraia, você vai acabar vendo a destruição acontecer. E Deus não quer isso para você. Declare comigo, eu vou esconder o que é meu, para que a destruição não aconteça. Eu vou esconder o que é meu, para que a destruição não aconteça. Você já parou para observar que às vezes você está em um lugar, está feliz, mas você tira uma foto e posta, daqui a pouco começa a contenda, você perde a vontade de estar naquele lugar, perde a paz. Por quê? Porque você expôs, você postou aquilo que não era para ser postado. Vai fazer sua viagem? Faça. Mas não precisa todo mundo ficar sabendo. Tá feliz? Viva a sua felicidade, irmãos. Que necessidade é essa do inimigo, do cão, que os seres humanos estão tendo agora de expor a felicidade? Você já viu alguém pegar diamante e ficar expondo? Ramanda Candaraia. Você já viu alguém pegar ouro e ficar gritando, dizendo, eu tenho ouro, ó, eu tô aqui cheio de ouro no bolso? Não é exemplo pra você entender. É só um exemplo. A pessoa gritar, tô cheio de ouro aqui, a pessoa vai fazer o quê, irmãos? Vai ser assaltada. E assim é na nossa vida. Não pense você que é diferente, não, porque não é. Se a gente ficar insistindo em expor, nós vamos ser assaltados. Vão levar aquilo que nos pertence, vão tentar destruir a nossa felicidade. Outra coisa, viu? As pessoas, elas estão tão vazias, mas tão vazias, que quando elas veem a felicidade do outro, elas não suportam. As coisas simples da vida, que você acha muitas vezes que é uma rotina, que é uma bobagem. Irmão, fui lá na roça, tirei uma foto, fui lá no sítio, tirei uma foto, fui lá na fazenda, tirei uma foto, o que é que tem? Aquilo ali, meu irmão e minha irmã, você não sabe, mas para alguém é uma coisa grande. Para você é uma coisa simples da vida, que você valoriza diariamente. É um passeio em família, mas tem gente que não tem isso mais, irmãos. Se você parar para analisar, o mundo parece que está pelo avesso, as pessoas estão cada dia piores. Elas não têm uma verdadeira felicidade, então quem não tem felicidade quer destruir a do outro. Quem não tem alegria quer destruir a alegria dos outros. Quem nunca foi feliz em relacionamento quer destruir o dos outros. Quem nunca teve uma vida financeira boa quer que todo mundo tenha uma vida financeira destruída. Pare para analisar, irmãos, que aquilo que é formoso é para ser guardado. Teu marido é uma bênção, é para ser guardado para você. Tua esposa é uma bênção, é para ser guardado para você. Teus filhos são uma bênção, é para ser guardado para você. Tem coisas, irmãos, que não dá pra gente falar. E que o Senhor nos perdoe por aquilo que já falamos. Porque às vezes estamos tão felizes, queremos expor, queremos contar, queremos falar. Mas hoje o Senhor fala conosco dizendo, tenha sabedoria de Joquebede. Aprenda a calar. Declare comigo, eu vou ter a sabedoria de Joquebede, eu vou me calar. Eu vou ter a sabedoria de Joquebede, eu vou me calar. Aprenda a silenciar. Não seja alguém que fica expondo tudo, falando tudo, e depois quando perde fica chorando, dizendo, eu não entendi porque eu perdi. Porque tem gente que é assim, irmãos, expõe, fala, mostra,
Faz com que as pessoas fiquem com inveja dela, com inveja dele. Depois diz que não entende porque perdeu. Tem gente que parece que faz questão, irmãos, de ser invejado. Tem gente que parece que faz questão de mostrar as conquistas para que as pessoas tenham inveja. E Deus está dizendo isso não é bom. O sentimento de inveja é um sentimento terrível, destruidor. E hoje Deus nos chama, irmãos, a analisarmos a sabedoria aqui, ó, de Joquebede, que escondeu o menino. Ela disse, ele é bonito, ele é formoso, eu não vou pegar meu filho e expor, porque se eu expor, ele vai ser lançado onde? No Nilo. Sabe o que é isso? Se eu expor Moisés, ele vai ser destruído. O propósito de Deus na sua vida, minha irmã, não é para ser destruído. O propósito de Deus no seu casamento, meu irmão, não é para ser destruído. O propósito de Deus nessa empresa não é para ser destruído. Pare de confiar em todo mundo. Irmãos, o que tem de pessoas que são ingênuas? Confia em todo mundo. Confia naquele que trabalha para ele, para ela. Confia no colega da empresa. Confia em parente, confia em irmão de igreja, confia em todo mundo e fica falando das conquistas e Deus está dizendo se cala. Se cala porque tem Faraó procurando saber das suas conquistas para tentar destruir. Saber das suas conquistas, sabe para quê, meu irmão e minha irmã? Para que você venha perder a elas. Porque se Joquebede abre a boca, ela perdia Moisés. Se Joquebede fala ou se mostra alguma vizinha lá, deixa eu mostrar, né? Porque meu filho é muito bonito. Tem gente que é amostrado, né, irmãos? E quem se amostra fica amostrado mesmo. Já fica lá exposto. Eu vou mostrar porque é bonito. O filho é bonito, a criança é bonita. E Deus está dizendo, esconda, Joquebede. Joquebede não mostrou a ninguém. Não tinha vizinha, não tinha ninguém, amiga, não. Joquebede guardou o segredo. Era só Joquebede e a casa dela. Tem segredos, meu irmão. Tem segredos, minha irmã, que é pra você e sua casa. Tem segredos que é pra você e pros teus. Tem segredos que nem parente pode saber. Você sabia que quando você casa, sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, pois é, pai e mãe às vezes se torna parente. Às vezes não, se torna, né? Se torna parente, irmão também se torna parente, tio, primo, é parente. E tem coisas que não dá nem pra gente contar pra parente. Tem coisas que é somente entre a gente, Deus e os nossos. E tem coisas também que é entre a gente, Deus e pronto. Aqui só a casa de Joquebede sabia o que havia acontecido. A Bíblia deixa bem claro que ela escondeu. Aquilo que é precioso a gente esconde, a gente não posta. Não, a gente não conta. Nós não fazemos questão de mostrar para não perder. Você tem medo de perder uma coisa, você vai ficar falando para os outros, é? Porque se você ficar falando, você vai acabar perdendo. Joquebede, irmãos, guardou o propósito. Por isso, a gente vê Moisés cumprindo aquilo que Deus havia designado para a história dele. Por quê? Porque a mãe dele teve sabedoria de guardar. Quando você tem um grande projeto, você tem que ser alguém que sabe silenciar. Porque se você não souber silenciar, você acaba estragando tudo. Você observa que grandes mulheres e homens que foram escolhidos para grandes propósitos não podiam falar muito. Tem coisas que não dá pra gente falar, irmãos. Tem experiências que não dá pra gente falar. Tem portas que se abrem que não dá pra gente contar. Tem coisas que é segredo nosso com Deus, Deus com a gente. E nem às vezes quem a gente ama, nós não vamos poder contar alguns segredos. Porque Deus, irmãos, Ele sabe de todas as coisas. E Ele conhece os riscos que alguns projetos correm, principalmente quando o projeto é grande. Principalmente quando o projeto é de Deus. Principalmente quando é Deus quem designa aquele projeto para nossa vida. Aí é que a gente tem que ter bastante cuidado. Porque o inimigo das nossas almas fica que nem Faraó aqui, ó, buscando uma brecha. Fica que nem Faraó aqui, ó, buscando a destruição. E hoje Deus diz para você, não entregue aquilo que te pertence à destruição. Não abra mão do que é seu, mas guarde o segredo. Vai pra praia, guarde o segredo. Vai pra tua praia, se divirta. Vai viajar com a família? Vai, guarda teu segredo. Não precisa ninguém estar sabendo, não. Você é feliz no off. Você não precisa estar postando. Você não precisa estar mostrando. E se você é uma pessoa que tem essa necessidade de expor, de mostrar, peça a Deus para te libertar. Peça a Deus para te ajudar, porque essa palavra é um alerta para você. É para todos nós, irmãos. O que é precioso é para ser guardado. Vai para uma entrevista de emprego, guarde o segredo. Vai fazer um concurso público, guarde o segredo. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa guardar. Quando o resultado chegar e chegar o tempo de Deus, aí você testemunha.
Mas até então, vá guardando algumas coisas para que você venha colher resultados. Irmãos, só colhe resultados aqueles que verdadeiramente guardam o propósito. Escondem o propósito, protegem o propósito. Quando eu vejo Joquebede escondendo o menino, eu vejo uma proteção dela. Porque o menino era formoso. Era algo que realmente estava no coração de Joquebede. Deus está dizendo, eu coloquei algumas coisas no seu coração. Te dei um casamento formoso, filhos formosos, uma alegria que é formosa, uma saúde formosa. Eu te dei bênçãos. Mas guarde o que tens para que ninguém venha roubar. Guarde o que tens para que ninguém venha destruir. Porque as pessoas estão cada dia que passa mais vazias e amargas. E não pense você que elas gostam de ver a felicidade dos outros, não, porque elas não gostam. Peça a Deus sabedoria, como a sabedoria de Joquebede, porque Joquebede soube silenciar, por isso o propósito foi guardado. Declare comigo, eu vou silenciar e o propósito será guardado. Eu vou silenciar e o propósito será guardado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar que nós temos que ter sabedoria e prudência, Pai. Porque muitas vezes agimos imprudentemente, por isso as coisas acabam acontecendo. O Senhor tem misericórdia de nós. Nos perdoe por aquilo que já falamos, Pai. E nos ajude a silenciarmos sobre os teus projetos. Joquebede teve sabedoria, ela guardou, ela ocultou, rabacandarasto, ela protegeu o projeto. E por isso, meu Deus amado, Moisés se tornou um grande libertador. Oh, Deus, nos dá a sabedoria desta mulher. Uma mulher sábia que não precisou estar mostrando a felicidade, não precisou estar mostrando a beleza do filho, mas ela entendeu que o propósito é para ser vivido, não é para ser exposto, ó Senhor. Que possamos entender que as alegrias do Senhor são para serem vividas, que possamos aprender a viver mais os momentos, a Ramanda Candaraia, sem a necessidade de estarmos mostrando, postando. Ah, Senhor, nós não precisamos da aprovação humana, não precisamos que os homens vejam que nós somos felizes, mas nós precisamos ser felizes de verdade. O que nós precisamos é viver o momento. Quantos e quantas estão deixando de viver o momento, Senhor, porque estão presos a querer mostrar, a querer postar, mas Tu és o Deus que hoje está falando com Teu filho, Tu és o Deus que está falando com a Tua filha, dizendo, guarda o que tens, guarda casamento, guarda ministério, guarda finanças, guarda saúde, tudo que está indo bem na tua vida, rabacandarasto, guarda, protege, esconde, faz como Joquebede fez com Moisés, para que você não perca o grande propósito que Deus tem contigo, porque tem muita gente vazia, muita gente amarga, querendo destruir os projetos, a alegria, os propósitos, a paz daqueles que ainda têm paz nesse mundo e alegria. Pai, eu te peço que o Senhor, meu Deus, nos dê sabedoria para que possamos agir como Joquebede agiu, silenciando, Pai, algumas coisas na nossa vida. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial na vida dos teus filhos, Pai, falando melhor aos corações deles. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Joquebede teve sabedoria e guardou a Moisés, Deus hoje diz para você, guarda o que você tem.
Guarda os projetos, guarda os sonhos, guarda a felicidade, guarda as conquistas, porque Deus, irmãos, quando Ele nos alerta assim, Ele sabe muito bem o que o inimigo está querendo fazer. Faraó queria destruir os meninos hebreus. Por isso, Joquebede teve sabedoria. O inimigo quer destruir tua alegria e Deus está dizendo: seja sábio, seja sábia, viva os projetos e não exponha. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Guarde o que é teu, para que ninguém venha destruir. Que Deus te abençoe.